Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é paz e fé, somente crer. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, com tua santa mão, a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão, a celestial mansão. Ouvintes amados, não há coisa melhor do que desempenharmos uma missão convictos, confiantes, sabendo que aquilo é posto do nosso dever e que não fomos oferecidos por nós mesmos, mas antes chamados. Em todos os aspectos da vida, cabe esta análise. Sendo mulher, sendo homem, sendo médico, sendo engenheiro, um advogado, um pedreiro, sapateiro, profissional qualquer, um técnico,
sendo um pregador muito especialmente. O profeta desta era nos mostra através das Escrituras que nenhum homem daqueles a quem Deus usou no passado se ofereceu. Antes, pelo contrário, eles fugiram da comissão de Deus, alegaram suas impossibilidades, suas fraquezas. Sempre foi assim nas Escrituras. Como a nossa mensagem deve alimentar a todos, então devemos extrair aplicações em todos os sentidos. Um exemplo para as mulheres. Nenhuma mulher pode estar segura de si, junto a Deus, confiante de enfrentar a travessia do rio desta vida para outra, se ela tem vivido uma vida fora do posto do seu dever dado por Deus. Eu já li alguma coisa que um padre escreveu sobre isto. E ele disse que a mulher tem fugido da sentença que Deus lhe deu. Isto é uma verdade incontestável. E a fuga da sentença acumula sentença. Acumula expectação. Quanto mais o homem foge da justiça, mais inseguro ele vive. Quanto mais o homem foge da justiça de Deus, do posto do seu dever, mais inseguro ele vive. Quanto mais a mulher foge do posto do seu dever, mais insegura ela vive. Tem que ficar buscando apoios laterais, apoios marginais às Escrituras. Isso não traduz de maneira alguma segurança eterna. Pode a mulher conseguir todo o apoio do homem aqui na terra, mas se esse apoio vem sustentá-la fora da sentença que Deus lhe deu, do posto do seu dever, ou mais cedo ou mais tarde, ela terá que encarar a consequência disto. A mesma coisa é o homem. Portanto, com uma boa consciência, todos nós devemos, antes de tudo, analisarmos, à luz da palavra de Deus, se aquilo é para nós fazermos, se aquilo é ou não uma missão que Deus tem nos dado. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Deus está comprometido, Deus está obrigado a cuidar do homem e da mulher quando aquele homem, aquela mulher, está no seu devido posto do dever. Quem conhece a história de Davi sabe disto perfeitamente. Davi estava pastoreando no campo as ovelhas de seu pai, cuidando delas com um testemunho tremendo, quando Deus o chamou e o ungiu a rei de Israel. Ora, ele não se ofereceu, ele não usou política para isso, ele não pleiteou aquilo, ele não procurou de maneira alguma a convencer o povo de que
ele deveria ser o rei de Israel. Mas aquilo veio parar em suas mãos. Todo o Israel, quem conhece sua história sabe como ele fugiu de Saul. Ele teve a vida de Saul 2 vezes, no mínimo 2 vezes em suas mãos. Mas ele não tocou em Saul. Davi sabia em quem tinha crido. Davi sabia que se Deus de fato o havia chamado, ele estava obrigado para com aquela chamada. E não é outra coisa que nós temos aprendido através da mensagem desta era. Todos devem ter ânimo, devem ter disposição, devem ter fé. Na verdade mesmo, atendendo uma chamada de Deus, nós encontramos montanhas difíceis, nuvens negras. Mas fiquem sabendo, nenhum esforço de nossa parte pode vencer a quem quer que seja, a menos que Deus esteja naquilo. É tempo de sermos convictos da nossa chamada para determinada missão. É tempo de cada mulher, de cada homem, cada pessoa ter convicção de que de fato está no seu posto do dever. Porque não há coisa pior do que ser apanhado pelas tempestades, pelas procelas da vida, fora do posto do dever. Dizem por aí que quem não deve não teme. Isto é certo. Quem não deve, em outras palavras, quer dizer quem está no seu posto do dever. Não há por que temer. Sempre que Deus se manifestou aos seus enviados, foi assim: não temas. No Novo Testamento, Jesus Cristo sempre se manifestou dessa maneira: não temas, crê somente. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aqui não é uma aventura, mas é uma missão comissionada por Deus. São passos dirigidos por Deus, pré-ordenados por Deus. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Nem mulher, nem homem, nem reinos, nem potestades algumas podem fechar a porta que Deus abre. Mas, por outro lado, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Não há ciência que possa abrir a porta que Deus fecha. Não há poder que possa fazê-lo. De maneira alguma. Agora, nós temos exemplos nas Escrituras. Nós temos exemplos suficientes na história da igreja. E neste presente momento, nós temos modelos. Modelos de pessoas que têm fugido até de uma chamada, de uma comissão de Deus. E Deus tem usado de uma maneira poderosa, saltando muralhas, transpondo barreiras, vencendo nuvens negras e todos os embaraços. Me faz lembrar, nesse instante, de uma experiência que o profeta desta era conta a respeito do irmão Pedro Cartwright. Pensemos aqui nisto um pouquinho. Antes dele falar no irmão Pedro, ele diz assim: irmão, se você é um soldado, então mantenha-se firme, pois estamos efetuando uma batalha e a verdade e a mentira estão frente a frente. Lutemos. Nós sabemos, amados ouvintes, que o cumprimento daquilo que Davi profetizou, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas,
o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele? Isso se cumpre justamente quando Deus levanta um mensageiro da era. É contra a mentira do século. Aquele homem se levanta com a verdade, enfrentando a mentira do dia. Isso aconteceu com Lutero, com Wesley, e agora tem acontecido com esta mensagem poderosa de Elias, que nos prepara para o arrebatamento. Nós estamos no maior confronto de toda a história. Nós estamos diante do maior desafio de todos os tempos. É a verdade frente à mentira. É o branco contra o preto. É hora de ser branco, genuinamente branco. Ser santo e mais santo. Ou então ser sujo e mais sujo ainda. Apocalipse capítulo 22. É tempo de decisão, de convicção. É tempo de verdade, é tempo de mentira. Nada de meio termo. Ou é tudo verdade, ou então é tudo mentira. É uma hipocrisia, é uma mistura de preto com branco, fazendo cinza, que é uma cor hipócrita. Então, se estamos diante de uma batalha como esta, urge, é necessário, extremamente necessário, que tenhamos convicção de que, de fato, o Senhor está conosco. De que, de fato, estamos na verdade. Nunca o povo precisou de um dedo de indicador, como se precisa nesta era, porque há muitas setas indicando para todos os lados, dizendo ser a indicação correta. Quando há somente uma, porquanto ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou os caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas vamos ao caso do irmão Pedro. Ele entrou numa cidade para fazer ali uma reunião de avivamento. E naquela cidade havia um homem valente que andava com uma pistola pendurada na sua cintura. E todos os pregadores que iam fazer avivamento ali, ele acabava com seus cultos. Mas um dia, este irmão Pedro programou uma campanha ali. O que aconteceu? O irmão Pedro estava limpando os vidros do salão, lavando os vidros. E esse valentão chegou ali. E estando ele, o irmão Pedro, lavando os vidros, aquele homem disse, se pondo à porta, o que você está fazendo aí? Para que você está lavando esses vidros? O irmão Pedro disse, é porque vamos ter um avivamento aqui. Vamos ter um culto aqui. Ele tinha somente este propósito. E ele não estava com uma fé que podia se enredar e se embaraçar com qualquer desafio, com qualquer ataque. O valentão disse assim, nós não permitimos ter avivamentos aqui. Nós não permitimos tais reuniões aqui. Então o irmão Pedro disse sim, nós vamos ter o avivamento aqui. Nós vamos ter a reunião. E não parou o seu serviço. Ele continuou o seu trabalho. E o homem insistiu e lhe disse, bom, porém há uma só coisa que você tem que entender. Sou eu quem governa esta cidade. O irmão apenas lhe respondeu de lá, por que é assim? Mas ainda continuava lavando os vidros. Não parou. Antes que você possa ter esta reunião aqui,
Você tem que lutar comigo e me vencer. Você tem que passar por cima de mim. Ora, o que aconteceu? Que coisa fantástica, inédita. O irmão Pedro lhe respondeu incontinente, dizendo: ah, então é assim? Então faremos isso agora. Tirou o paletó, foi e agarrou o valentão pelo pescoço, o atirou ao solo e começou a pular em cima do homem, dizendo: eu tenho que pelejar se desejo reinar. Senhor, esforça minha coragem. E nisso lhe sacudiu todas as penas. Depois fez uma pergunta para o valentão: como é, você já tem o suficiente? O valentão respondeu sim. Levantou-se, apertou a mão do irmão Pedro e se foi. E sabe o que aconteceu? De noite ele estava na reunião e foi salvo naquela noite. Vê você? É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda dúvida. Isso é apenas um exemplo que ninguém deve tentar imitá-lo, porque é perigoso acontecer, como aconteceu com aqueles 7 irmãos que tentaram expulsar um demônio de um homem apenas, porque Paulo o fazia em nome de Jesus. Acabaram sendo derrotados e 2 deles ficando completamente nus. Isto é quando Deus opera, isso é quando Deus manda, isso é quando Deus age. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Se Deus enviou alguém, ele sustentará o que o tal disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu o sustentará. E o céu consiste da palavra. Não temos que relaxar a palavra para conseguirmos uma clareira mais fácil para prosseguirmos a nossa jornada. Não, absolutamente não. É em sentido algum. Uma dama, uma mãe de família, não deve ceder nem 1 milímetro sequer no pudor, na vergonha, na formação de seu lar, na transmissão de caráter para suas filhas, para os seus filhos. Os pais não devem ceder nem 1 milímetro sequer. Se chamam corrupção de evolução, fiquem sabendo que isto é tão diferente, está tão longe uma coisa da outra, quanto o Oriente está longe do Ocidente. Não confunda uma coisa com a outra. Deus não pode nos ajudar se nós começamos a usar da sua palavra para o nosso bel prazer e dando lugar à carne, querendo fazer dele, de Deus, o nosso servo, para vivermos deitados em berços esplêndidos de pecado, enquanto outros navegam por mares de sangue para alcançarem a praia celestial. Que o Senhor vos encoraje, que o Senhor vos dê convicção da chamada, da vocação, cada um respectivamente falando no seu posto do dever, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor, Tu és o meu ajudador, não tenho por que
confio em ti. Meu Deus, minha rocha, firmeza sem fim. És vida eterna, és santo Senhor. Ó Deus, meu Deus, meu amparador, o Verbo que é Deus, comigo Ele está junto a mim, junto a mim. Senhor, Tu és o meu ajudador, ó Deus, meu Deus de amor. Meu Deus de amor. Senhor, Tu vieste pra me socorrer, verteste Teu sangue na cruz, foi amor. Jesus Redentor, vida e glória Tu és, eterno descanso que eu tenho em meu ser. Jesus, meu Deus, meu amparador, o Verbo que é Deus, comigo Ele está junto a mim, junto a mim. Senhor, Tu és o meu ajudador, ó Deus, meu Deus de amor.